Agora, conforme combinado, pontualmente, nós vamos iniciar a primeira palestra do Michel Jasper. Pode colocar a vinheta, pode colocar a palestra. Boa tarde a todos, pessoal. É um prazer estar aqui palestrando novamente na Expo Supermercados. Agradeço a presença de todos que estão me assistindo ao vivo e agradeço ao Polese por mais um convite de estar aqui de forma virtual desta vez, né, mas presente aqui, podendo compartilhar um pouquinho de conhecimento e, claro, aprendendo muito ao longo do dia com todas essas palestras e esses conteúdos de alta qualidade. Então, pessoal, estou aqui hoje para falar sobre tendências de varejo, tá? Em 2019, eu escrevi um artigo sobre tendências de varejo que eu já vinha trabalhando e eu já vinha estudando há algum tempo. Muitas delas estão se concretizando, em algumas até numa velocidade muito mais rápida do que eu esperava. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho dessas tendências, tá? Então, a palestra vai ser baseada em 4 tendências principais, onde eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e como o varejista pode se adaptar a esse meio, principalmente o pequeno e o médio, certo? Então, eu vou minimizar aqui, vou iniciar a apresentação. A primeira coisa que temos que entender, tá, pessoal, que tendência não é moda. A moda ela é passageira e a tendência ela é durável. Né? Ela se concretiza, ela vai acontecendo ao longo do tempo. Já a moda, ela dura por um período e passa. O varejo, ele vive sim muito de moda. Então, acontecem em alguns momentos algumas coisas que a gente trabalha e em determinado momento aquilo para de funcionar e não funciona mais para o nosso negócio. Mas a tendência ela é muito mais durável e escalável, tá? E é sobre isso que eu vou conversar aqui hoje com vocês. Primeira coisa, então, que eu vou falar para vocês é sobre o mundo digital. Se o mundo é digital, por qual motivo a loja de você ainda não é? Todos sabemos, tá, pessoal, que a atenção das pessoas hoje ela está no digital. As coisas estão mudando muito rápido, né? Então, com o tempo aí, a gente passou com smartphone cada vez mais potente, a gente já tem computadores praticamente na palma da nossa mão. A nossa vida ela está dentro de um aparelho, né? Tudo aquilo que a gente utilizava hoje está acessível à nossa mão e a qualquer lugar. Então, os meios de comunicação também se modernizaram, também evoluíram com o tempo. E hoje a gente acaba, então, utilizando muitas redes sociais para fazer campanhas, para fazer propagandas e para fazer publicidade. Então, como vocês podem ver nesse pequeno vídeo, as pessoas estão todas conectadas, olhando nos seus celulares, e nem sempre os meios tradicionais ainda funcionam em alguns momentos. A gente sabe que no varejo supermercadista é muito comum ainda, e funciona muito, utilizar carro de som, utilizar encarte, né, o boca a boca, a pessoa abordando na loja. Isso ainda funciona e sempre irá funcionar. Porém, a gente não pode subestimar o poder do digital. Se as pessoas estão no digital, nós também precisamos estar presente lá. Então, ou seja, colocar a nossa empresa dentro desse mundo e ligar esses canais. Né? A gente chama isso de omnichannel, quando a gente consegue ligar os nossos canais físicos e digitais. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho para você nessa primeira tendência aqui de varejo, certo? Então, primeiramente, o que você tem que entender? Que já está no momento da gente ter um orçamento de marketing digital dentro da nossa empresa. Não basta apenas mais ter aquele nosso orçamento de marketing geral, onde a gente faz algumas coisas. Não, o ideal é que você tenha esse orçamento devidamente separado, tá? Hoje, inclusive, a gente já tem uma média, algumas empresas que a gente atende hoje, essa média de orçamento por digital ela está em torno de 35%, mas ela saiu de 20% em 2019 para 35% em 2020, e provavelmente nos próximos anos, no próximo ano ela vai chegar assim muito próximo a 50%. Já tem empresa assim com orçamento de marketing está em 50% no digital. Então é importante entender que vocês têm que ter essa linha dentro do deck de vocês e colocar lá o marketing digital como um negócio mesmo, como uma linha de custo, né, e de investimento. Gestor de tráfego também é uma grande tendência, tá? Muitas empresas já usam, aqui na minha empresa a gente usa muito, então muitas empresas já estão começando a contratar esse especialista, que é uma pessoa que entende tudo de tráfego. Né? Estar presente na internet não é mais simplesmente a gente fazer postagem, colocar na rede social, a gente sabe que o alcance orgânico das redes sociais ele é muito baixo, e cada vez ele vem reduzindo mais. Né? Esse é um dos motivos de às vezes a gente ter 2.000 amigos no Facebook e apenas 100 interagirem com nossas coisas, porque grande parte deles não visualiza, né? Não recebe esse conteúdo. Esse conteúdo orgânico ele está cada vez mais limitado. Então, a gente tem que acabar entrando no tráfego pago, que ele acaba tendo, sim, um custo, ele é bem mais viável que o marketing tradicional em termos de investimento. Se você fizer direito com algum gestor de tráfego que é muito bom no que faz, que realmente entende o negócio, ele pode atingir aí milhares de pessoas na região de vocês, de maneira muito prática e direto na telinha do celular ali, do computador. Então, investir em um gestor de tráfego também é algo que temos que começar a pensar para estar firme e forte no digital.
Um outro ponto também é design gráfico, né? Não basta mais a gente ter apenas lá a fotinha do encarte, colocar ele dentro da rede social e achar que a gente vai vender. É necessário trabalhar. A dinâmica do digital ela é muito diferente do físico, né? Então, são menos volumes de ofertas e muito mais conteúdo. Eu já vou falar sobre isso no próximo tópico. Mas ter arte bem caprichada, saber fazer um conteúdo de qualidade, sair do amadorismo, daquilo que a gente fazia ali no próprio celular, em alguns momentos, e começar a contratar um especialista para nos ajudar nesse desenvolvimento, ou, claro, uma agência. Então, a arte gráfica ela é muito importante para quando você está presente no digital, principalmente nas questões de rede social. Então, investir em um designer gráfico também é um bom caminho. Mais conteúdo e menos ofertas, tá, pessoal? As pessoas não seguem vocês nas redes sociais apenas para ver ofertas. Elas querem algo mais humanizado, elas querem mais interação, elas querem entender como o negócio funciona. Se vocês pegarem grandes redes de varejistas, vocês vão ver que eles fazem muito a retaguarda. Eles mostram muito o que está acontecendo, como eles estão trabalhando lá dentro dos setores, as produções, produtos novos, né? E muitas vezes e a maioria das vezes não é voltado para o preço. O preço ele é colocado de forma mais subjetiva. A gente acaba olhando, vê a etiqueta, ela mostra a etiqueta, dizendo que está com preço muito bom, mas algo muito mais interativo. Então é muito importante a gente entender que a forma com que utilizamos as redes sociais não é apenas para colocar ofertas, mas sim para gerar conteúdo de qualidade, né? Então, para a pessoa seguir um supermercado, é necessário muito mais do que apenas oferta. É necessário trazer toda a dinâmica, trazer toda a interação, né? E humanizar mais esse relacionamento entre empresa e cliente. E as redes sociais são os ótimos conteúdos, principalmente Instagram, onde a gente consegue fazer essa interação de forma muito mais dinâmica através dos stories. Inclusive, é a grande rede do momento aí que a gente está investindo, que está trabalhando, né, que os varejistas estão entendendo o poder dessa rede social. E trabalhar, claro, também com micro-influenciadores. Com certeza aí na região de vocês, na cidade de vocês, tem alguém que é muito forte em rede social, que gera um conteúdo, seja para jovens, seja para adultos, um conteúdo mais dinâmico, é uma pessoa carismática, que acaba, de certa forma, influenciando. E quando ela não tem um volume de milhões de seguidores, nós chamamos eles de micro-influenciadores. Então, essas pessoas elas podem são uma base muito forte para você utilizar para fazer as campanhas de vocês, para fazer todo o trabalho de interação com o cliente. E, claro, todo um trabalho de divulgação. Algumas empresas, inclusive, criam micro-influenciadores dentro de suas lojas, ou seja, contratam um personagem ou uma pessoa muito dinâmica e carismática para colocar dentro da loja e fazer esse trabalho. Tá? Então, os micro-influenciadores são uma peça-chave aí no meio desse negócio. Cada vez as empresas vêm utilizando mais, aqui na minha cidade tem vários que os supermercados já utilizam, que a gente acaba tendo um relacionamento e seguindo devido a um conteúdo de qualidade, devido a um conteúdo que a gente se identifica. E digo assim, às vezes eu, por exemplo, não sigo praticamente nenhum supermercado nas minhas redes sociais, mas eu sigo influenciadores que fazem trabalho em supermercado. Então, eu acabo tendo esse contato com o supermercado de forma indireta. Então, é importante, sim, micro-influenciadores é uma tendência que vai acontecer e é algo que a gente tem que utilizar hoje nas nossas redes sociais, sem sombra de dúvida, tá? Então, começar a pesquisar na nossa região e fazer esse trabalho. E, claro, a indústria também é muito forte nisso, fazer parcerias com a indústria, levando o digital, a indústria, a nossa loja para dentro dessas redes e fazendo um conteúdo de mais qualidade e muito mais focado em conteúdo e menos ofertas, certo? Então, a primeira tendência que eu falei para vocês aqui é marketing digital. A gente sabe que isso está crescendo, a gente sabe que esse é o futuro, mas ainda tem muito varejista muito modesto e com medo de entrar nesse cenário, né? Ainda muito acostumado com o modelo antigo. Então, está na hora de começar a estudar isso, começar a profissionalizar essa área do digital dentro da empresa de vocês. Quem fizer isso realmente vai sair na frente. O Covid-19, todo esse período de pandemia, deixou isso muito claro para nós, né? Que é muito importante utilizar as redes sociais e estar presente no digital. Segunda tendência, saudabilidade e qualidade de vida presente no PDV, certo? Os setores de alimentos funcionais, ele cresceu muito nos últimos anos. Eu acompanho essa linha desde 2014, acompanho ela muito forte, acompanho todo o crescimento, implementação em nossos clientes, né, em planograma, em layoutização e gerenciamento de categoria, e ela é uma categoria que cresceu muito. Se você voltar um tempo atrás, você vai lembrar que esse produto ele ocupava um espaço muito pequeno na nossa gôndola, né? Ele era um módulo, no máximo 2, ali num canto, para uma pessoa que tinha um interesse nesse produto. Hoje ele já ocupa as seções inteiras.
ele já é um corredor muito grande. Então, pessoal, uma coisa que você tem que entender é que 38% dos brasileiros estão ou planejam levar uma vida mais saudável nos próximos anos. E como pegar essa fatia de mercado? Tendo um setor de funcionais bem forte dentro da nossa loja, bem destacado, devidamente organizado. E para chegar nesse processo existem alguns pontos, tá? A gente sabe que ele é um setor muito sensível, a maioria dos varejistas tem medo de apostar nele, né? Quando a gente entra em muitas empresas que a gente atende aqui, chega na empresa, ele tem esse setor muito modesto ainda, ele não quer comprar, ele não quer investir, ele não quer aumentar espaço, ele ainda tem muito receio, porque a gente sabe que a data de validade ainda é um problema, e ainda é um produto bem caro, né, que acaba tendo um preço um pouco maior que o tradicional, e aí não tem aquele gíria tão expressivo, mas ele tem sim um crescimento. Para você ter uma ideia, essa é uma das categorias que mais cresce no varejo. Nos últimos anos, em algumas redes, ela cresceu cerca de 300%, ou seja, ela aumentou em 3 vezes o tamanho de 2018 até 2020, em relação ao volume de venda. Então, ou seja, vem crescendo demais. E se a gente não souber apostar, não souber investir nesse setor, a gente vai sim acabar ficando para trás. Né? Imagine que a gente hoje tem várias lojinhas de produtos saudáveis na cidade, que elas vão abrindo, elas vão tomando o mercado, então o varejista, o supermercadista, ele tem que estar preparado para competir. Afinal, 38% dos brasileiros estão ou planejam levar sim uma vida mais saudável. Funcionais é uma das categorias que mais cresce no varejo, como eu falei anteriormente, então, o crescimento aí chega a crescer 3 vezes, 300% nos últimos anos. Nós temos um cliente que em 6 meses ele cresceu 140% nessa categoria, aumentando, ampliando, fazendo um trabalho muito forte em termos de gerenciamento de categoria, e ele acaba tendo aí um incremento muito grande de venda. E antigamente a gente falava, né, essa categoria era chamada de Diet Light, inclusive alguns varejistas ainda chamam, lá nos Diet Light. Porém, com o tempo, ela foi mudando esse nome, né? Ela foi se tornando a categoria de funcionais. Hoje a gente chama ela de funcionais, porque Diet Light acaba sendo um grupo, um subgrupo dessa categoria. Então, entrou o vegano aí nos últimos anos, entrou os orgânicos, que nós trabalhamos também muito forte hoje. Aí tem o Light, tem Diet, tem Zero, tem uma série de produtos dentro dessa categoria, e ela acabou se abrindo e se tornando um universo bem maior. Então, aquilo que a gente tinha um módulo acabou se expandindo, sendo categorizado de maneira mais consistente e acabou ganhando uma estrutura mercadológica exclusiva. Né? Então, dentro dos supermercados, o ideal é que vocês tenham lá na estrutura de vocês a categoria de funcionais e que vocês saibam expor isso corretamente. Entender que existem produtos que eles devem somente ficar nos funcionais, existem produtos que devem estar nos 2 pontos. Né? Então, você tem que entender essa dinâmica e como esses produtos se comportam para poder trabalhar com eles de maneira correta. Gestão de compras é a chave do sucesso. Como eu falei anteriormente, o maior desafio é a compra e definir o mix desse produto. Então, você tem que estar em constante teste. É um produto que ele tem um espaço muito grande para novidades. Então, você pode estar sempre fazendo introduções, retiradas, deve estar sempre monitorando a compra desse produto, né? Verificar o que girou, o que não girou, reduzir, aumentar. Então, ir movendo. Ele é um setor muito dinâmico que a gente ainda está em um processo de evolução. Claro que de maneira muito rápida, mas a gente ainda tem que ir estudando ele, ainda precisamos ir organizando ele mais de maneira correta, até achar o ponto ideal da nossa loja. Então ele não é apenas um produto que vence, que está lá só para vencer, que não vende, não. Ele é um produto que tem um potencial de crescimento e vai crescer muito ainda, porém nós temos que estar sempre estudando e aperfeiçoando. É necessário ter uma gestão muito forte dessa categoria. Ela não é tão simples de se gerir como algumas outras categorias que a gente tem na loja. E, claro, transformar o nosso setor hoje de funcionais em uma categoria destino. O que seria uma categoria destino? É uma categoria pelo qual a loja de vocês é reconhecida. Né? Então, imagine que a pessoa na cidade diz assim, onde eu compro produtos funcionais? Ele leva como referência a loja de vocês. A primeira que vem à mente é a loja de vocês. Então, você pode sim transformar essa categoria de destino se você tiver o mix ideal, o volume ideal, o sortimento ideal, o espaço ideal e a categorização ideal. Tudo devidamente separado e devidamente organizado. Então, ele é um setor que tem um potencial grande, nós podemos sim transformar em destino, como nós podemos transformar vinhos, como nós podemos transformar diversas categorias em nossa loja, né? Mas é necessário sim um trabalho, é necessário explorar bem esse mercado para transformar em uma categoria de destino dentro da nossa loja. É um desafio, mas é um caminho, é algo que a gente tem que fazer para dominar esse mercado e se tornar destaque hoje na nossa região e no local onde vocês estão inseridos, certo? Então, saudabilidade
é um dos pontos principais que nós teremos aí nos próximos anos e que já está acontecendo, já está crescendo e nós não podemos hoje ficar para trás. O terceiro ponto é atender diversos momentos de compra. Atender diversos momentos de compra é o que fideliza o cliente. O que são diversos momentos de compra? Nós tivemos um exemplo muito grande aí na pandemia, onde gerou uma instabilidade muito grande. As pessoas ficaram muito na dúvida, O que vai ser? O que vai acontecer? Então, como a gente atende esses dois públicos? O público que busca preço e que busca qualidade. Com o tempo, a gente não vai mais classificar nossas lojas como a gente vem classificando hoje, classe A, classe B, classe C, classe D. Óbvio que a gente vai ter uns mix adequados de acordo com a nossa região, mas o cliente ele quer como um todo, ele quer encontrar uma experiência de compra completa. Então, quando a gente fala em mercado classe C, não tem mais espaço para aquele mercado classe C que não tem uma boa variedade, que não tem uma boa qualidade de produtos. Então, é importante entender esse momento de compra. Na pandemia, isso aconteceu muito. Nós ficamos naquela dúvida, o que vai ser, o que vai acontecer, vamos entrar em uma crise muito forte. Então, algumas pessoas que consumiam determinados produtos migraram, optaram por um produto mais barato, por uma segunda linha. Aquela pessoa que tinha uma família menor talvez conseguiu manter, que tinha uma família maior acabou tendo essa análise do que comprar, onde comprar, qual produto incluir na sua cesta básica a partir de agora. Depois nós tivemos a calmaria, onde algumas pessoas retornaram a comprar alguns produtos. Agora nós também estamos nessa fase de recuperação, então alguns setores estão crescendo de novo, outros estão retraindo. Nós tivemos setores que cresceram 800% dentro da nossa loja, categorias, cresceram 800% durante a pandemia, e agora elas estão se normalizando. Então é importante entender isso, que existem momentos de compra. E o varejista que conseguir atender esses momentos de compra de maneira completa, ele acaba se destacando. Então, atender mais de uma classe social na nossa loja, então tem um mix ali para atender quem busca um produto premium e quem busca um produto primeiro preço. Então você ter variações, ter um produto intermediário, ter um produto líder, e ter um produto primeiro preço é muito importante, porém agora talvez nós vamos ter que equilibrar um pouco mais essa conta em algumas categorias que a gente não tinha. Por exemplo, muitas empresas optavam lá na linha de desengordurante, trabalhar apenas com a marca líder, ou um PP. Agora talvez você tenha que ter um intermediário. Então é importante você entender que agora que no futuro você vai precisar atender esses diversos momentos de compra, atender esses diversos públicos que irão na nossa loja. Então ter uma loja completa para atender esse público é o ideal. Preço e qualidade juntos, tá? Como eu falei, não tem mais espaço para te ter uma loja classe C e achar que o cliente só quer preço. Até os próprios atacarejos, eles vêm se modernizando em alguns pontos em termos de atendimento e qualidade. A gente tem muitos exemplos em São Paulo de empresas que estão criando padrões de atacarejo mais voltado para a classe A. Então, ou seja, se modernizando, entendendo que tem que ter esse equilíbrio. Isso é uma tendência, isso já faz parte, Investir em atendimento. Por mais que nós temos toda uma automatização chegando, nós temos todos os processos acontecendo de forma muito rápida, é muito importante investir em atendimento. Isso é o diferencial. E não importa a classe social, ser bem atendido é o que o cliente busca dentro da loja. Se ele ser mal atendido, sem dúvida, ele não retorna à loja de vocês. Então, o investimento em atendimento nos próximos anos, ele terá que ser cada vez maior. Ainda mais no varejo, onde já está enfrentando e ainda vai enfrentar sérios problemas, de recrutamento e seleção, de conseguir mão de obra. Nós temos lá o Amo Varejo, onde a gente tem muita busca, e a gente já percebe pelos níveis de busca as categorias, as pessoas, os setores, na realidade, que estão tendo essa queda, esse volume de busca, ou seja, essa queda em mão de obra, a gente consegue entender isso. Cargos de gestão é algo que daqui a alguns anos vai ser muito, muito difícil de conseguir, Temos uma expansão de redes aí acontecendo, e não temos uma mão de obra qualificada para acompanhar esse crescimento. Então, a gente pode ter um apagão nos próximos anos. Então, a empresa que conseguir investir em atendimento, investir em treinamento e desenvolvimento, ela, sem dúvida, vai sair muito na frente. Tecnologia no PDV, mais do que nunca, a tecnologia ela vem para complementar e não para substituir. O self-checkout está ali para atender um público específico, e vocês ainda terão, sim, o checkout lá com atendente, funcionando normalmente. Teremos novas interações nas lojas, encartes digitais, processo de experimentação. Então, temos que levar a tecnologia para dentro do PDV. Não adianta mais a gente ficar apenas lá fazendo o nosso beabá e não investir em tecnologia. O jovem ele é muito conectado, então ele vai sim querer ser conectado dentro da loja de vocês. Ele quer estar
conectado também em todos os locais que ele vai. E o supermercado não será diferente, tá? Nós temos uma nova demanda, uma nova geração indo às compras, e essa geração ela é extremamente conectada. E o varejista ele terá que sim ser extremamente conectado para ter uma diferenciação no PDV. Já temos vários exemplos aí de lojas super tecnológicas que estão surgindo. E, claro, acima de tudo, gestão de processos. Para atender diversos públicos, para atender diversas classes sociais, para atender diversos nichos, nós temos que ter uma gestão de processos eficiente. De nada adianta termos uma gestão de processos com deficiências e querer investir em uma série de coisas, em uma série de melhorias se o nosso processo ele não está funcionando. O Rogério vai falar depois sobre processos na próxima palestra e vocês vão ver a importância de ter processos funcionando e que nada disso aqui funciona se você não tem processos dentro da loja acontecendo. Então, investir em processos operacionais, padrão, né, criar os POP dos funcionários lá, das funções, das atribuições, das tarefas é muito importante também para que esse processo funcione. A gente só consegue colocar tudo isso girando como uma engrenagem se o nosso processo ele está alinhado. E como quarto e último ponto, tá, eu vou falar aqui também sobre esses nichos, atender diversos nichos através do gerenciamento de categoria. O gerenciamento de categoria ele vem ganhando muita força nos últimos anos, tá? Ele já existe há muito tempo, porém cada vez ele vem ganhando mais força, cada vez ele vem pegando mais mercado, cada vez mais empresas estão buscando gerenciamento de categoria. Né? Nós aqui na empresa estamos crescendo numa velocidade assustadora, justamente porque nós temos uma busca muito grande por sistema de planograma e inclusive de pequenos e médios varejistas. Né? Temos uma demanda bem grande, nós temos uma área aqui na empresa somente para atender os pequenos e médios, que é um volume de clientes que está vindo muito grande aqui para nós. Então, a gente tem que começar a entender que diversos nichos entram dentro da nossa loja, diversas pessoas com hábitos, desejos de compras diferentes. Né? Cada pessoa é um universo de modelos de compra. Ela vai em uma categoria, ela tem uma árvore de decisão que ela quer seguir, que ela quer decidir. Então, como atender todo esse público? Né? Como a gente atende diretamente no ponto de venda esses vários tipos de clientes que entram da nossa loja, que procuram itens diferentes, um consome água de coco, o outro não consome. Eu tenho que pensar no que consome, eu tenho que pensar também na pessoa que consome um produto mais premium, um produto mais primeiro preço, numa pessoa que consome o chocolate 80%, uma pessoa que vai no chocolate tradicional. Então tem que atender todo esse público e comunicar diretamente no PDV com ele. E o gerenciamento de categoria é o caminho, é algo que no futuro todos os varejistas terão que ter e entender esses conceitos. Eu vou dar um exemplo muito clássico aqui para vocês, que eu já utilizei em várias palestras minhas, mas ele é muito didático para explicar. Imagine que eu tenho uma gôndola, tá? E eu vou montar essa gôndola com uma categoria de água mineral. Dentro dessa categoria eu consigo atender diversos universos de compra, diversos desejos de compra do shopper de maneira personalizada. Uma categoria que parece tão simples como água mineral, ela pode ser sim montada para atender diversos tipos de clientes que vão na nossa loja. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui a água mineral de 2 litros, sem gás, que ela atende um público específico. Depois nós já temos a água com gás, aqui eu estou usando uma marca apenas de exemplo, mas aí nós teremos todas as variações de marcas de água com gás. Depois eu tenho a água de 500 ml sem gás e eu tenho a água de 500 ml com gás. Aqui eu estou atendendo um público diferente. A gente sabe que tem pessoas que não bebem água com gás, somente água sem gás. A maior parte do público, 80% da venda hoje é de água sem gás. Né? Chega a ser até maior esse número em algumas lojas. Então nós temos que atender esses dois tipos. Nós temos a pessoa que ela compra água mineral para levar para casa, e nós temos a pessoa que compra água para consumo imediato. Então são universos diferentes. Aqui eu consegui atender 4 públicos dentro de um mesmo modular. Depois nós temos também aqui a questão das águas saborizadas, que na verdade é um refrigerante que ele veio como uma alternativa, tá? Que ele veio como uma alternativa para água com gás, a pessoa que não quer aquele gosto amargo, ela vai nesse refrigerante mais leve. Então ele normalmente é exposto junto com a água, tá? Em grande parte dos varejistas. Óbvio que tem algumas ações que a gente faz ele junto com o refri, mas em grande parte do varejista ele é exposto sim junto com a água, porque ele é uma alternativa à água com gás. Então note que eu atendi o público que consome uma garrafa maior e eu atendi o público que consome uma versão menor. Então eu consegui atender 2 públicos dentro desse universo aqui. Depois eu trouxe água de coco, que é o segmento correto de expor ela é próximo às águas, e depois eu vim com água tônica, que também é o segmento correto, é você expor ela junto à água, apesar que algumas empresas colocam com refrigerante, vai muito da estratégia. Mas note como eu consegui atender diversas pessoas e clientes diferentes dentro de apenas 2 modulares.
E se eu precisasse compactar isso em um modular, eu conseguiria compactar. Então, ou seja, nesse pequeno cenário, eu consigo atender diversos públicos. Isso sim é gerenciar a loja de maneira correta. É entender que eu tenho públicos diferentes e que eu posso atendê-lo em diversas especificações dos seus critérios de decisão dentro da gôndola. Isso aqui pode mudar de loja para loja? Sim, óbvio, na verdade muda. É necessário fazer uma análise loja a loja, é necessário olhar seus dados, é necessário fazer pesquisas, entender como o cliente compra para fazer a exposição. Isso aqui é apenas um exemplo, que dependendo de eu analisando a loja de vocês, ele pode mudar completamente. Então isso é gerenciar de maneira correta. E para a gente ter isso, a gente tem que entender o comportamento do shopper no ponto de venda. O que ele compra, quais são os critérios de decisão na hora que ele chega na frente da categoria, lá na nossa região, lá onde a nossa loja está. Então, eu preciso entender isso. A indústria é uma parceira que nos fornece muitas essas informações de decisão de compra, de árvore de decisão, e a gente monta a loja entendendo essa árvore. Óbvio que existem algumas especificações, mas é importante sim entender todo esse comportamento e fazer a exposição pensada no shopping. É muito normal eu chegar em loja e encontrar um pouco de água de coco na água, um pouco de água de coco no suco, um pouco de coisa aqui, um pouco de coisa lá. E aí o cliente ele acaba não tendo uma experiência de compra satisfatória, porque ele sente ou falta de produtos, né, ou em alguns momentos até excesso em algumas categorias. Então entender o comportamento de compra do shopper do PDV é fundamental. Criar ambientes de compra na loja, né? Então criar uma área infantil, o cantinho do bebê, criar ambientes onde o cliente vai lá comprar a cerveja dele, ele tem todo um mix de cervejas especiais para determinada ocasião. Agora, se ele vai para uma festa, ele quer levar uma cerveja intermediária ou mais barata. Agora, se ele quer consumir em casa, ali assistindo um filme, assistindo um jogo, ele tem a ambientação ali das cervejas premium. Então, entender que a gente pode criar vários ambientes de compra ali na nossa loja e satisfazer diferentes shoppers que vão lá no ponto de venda. Acertar no mix e reduzir ruptura. Esse é o grande desafio do varejista. Entender qual é o mix certo para a sua loja e como reduzir o nível de ruptura. Acreditem, existem categorias com nível de ruptura chega a 15% em muitos varejistas, inclusive grandes redes. Né? Então, entender o mix e como reduzir essa ruptura também é um dos desafios. E para isso, existem diversas maneiras e diversas tecnologias para auxiliar o varejista nesse processo. Mas entender o seu mix pode ter certeza que é um dos maiores desafios hoje do varejo. Ter um mix ideal, trabalhar com as introduções de maneira correta, fazer as análises, é fundamental. Parceria entre varejo e indústria, não tem como fazer GC sem criar essa parceria. Né? Então é importante que a indústria e o varejo estejam juntos nesse canal, estejam trabalhando de maneira conjunta, pensando no shopper. Parar com aquela briga entre loja e a indústria, em quem vai expor, quem vai colocar à frente, e unir todo mundo nesse elo e pensar em atender o shopper diretamente no ponto de venda. Então, essa é a quarta tendência que eu falei para vocês aqui, gerenciamento de categoria no PDV. Né? Não tem como fugir, em alguns anos, todos os varejistas vão ter que entender a importância desse conceito e aplicar isso no PDV. Certo, pessoal? O meu tempo acabou. Eu agradeço imensamente a todos que estão assistindo aqui agora, quem vai assistir depois. Estou disponível também para perguntas depois online. Basta efetuar que estarei respondendo todo mundo. Essas são as minhas redes sociais. E qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição. Agradeço muito e um abraço e até a próxima. E aí, pessoal, gostaram da palestra? Fantástico, né? Deixa eu explicar um pouquinho. Sou o Fabiano, esse aqui é meu pai Clóvis, por isso que estamos sem máscara, porque no nosso dia a dia a gente anda assim, tá? Mas todo mundo está bem protegido aqui. Bom, a programação vai ser incrível, que nem essa palestra que vocês assistiram do Michel Jasper. É um de mais de 50 palestrantes que estarão disponíveis, né, pai? Olha, é uma situação extraordinária, nos dá uma alegria muito grande de poder estar com a sua audiência. Então, a nossa presença faz parte de todo o dia a dia de vocês. Sejam bem-vindos. Exatamente. Tudo isso que nós estamos demonstrando para vocês, através de vídeos, através de palestras, de especialistas e também de colegas de supermercadistas que estarão conosco, é justamente para transmitir conhecimento para que vocês apliquem no dia a dia dos negócios de vocês. As sugestões de vocês são muito bem-vindas. Logo mais nós estaremos com outro palestrante que está aqui no nosso estúdio. Vai ser uma palestra diferente que vocês assistiram do Michel, que infelizmente ele não pôde estar no nosso estúdio. Afinal, todo o Brasil está conectado com a Expo Supermercados. Temos palestrantes de Altamira, no Pará, tem palestrantes de São Paulo que estão vindo para cá, outros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tem muita gente que está aqui à sua disposição.
Aproveitem, façam pergunta e também não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp, que está disponível para vocês. Todos que queiram entrar no grupo de WhatsApp é muito simples. Na descrição desse vídeo no YouTube você vai ter ali. Se não tiver, não achar, entre em contato conosco em alguma rede social que a gente está de plantão para receber vocês. Muito bem, essa é a nossa missão, nossos os objetivos de que você continue trabalhando, continue crescendo e nós podendo dar assim algumas informações, algumas orientações e também receber. A gente está repetindo isso, mas é exatamente assim. Nos dá prazer, é uma satisfação muito grande poder assim se apresentar para muitos que eventualmente não nos conhecem. A partir de agora serão nossos sempre convidados a participar, né? Que alegria que vocês estão nos dando. Exatamente. E todo mundo observa que eu fico olhando para o relógio, porque a gente quer realmente isso, que você tenha a tranquilidade de quando entrar naquele horário, daquela palestra que deseja, você vai conseguir assistir ela e no início, sem nenhuma demora, com objetividade, que é o nosso objetivo, até repetir, mas que seja isso. A gente quer da melhor maneira possível, ao vivo, então vai ter alguns erros, pedimos já desculpa antecipadamente, mas que você tenha o melhor recurso disponível na sua casa, no seu supermercado, no seu escritório, assistir os conteúdos que estarão para você. Logo mais a gente vai estar começando a palestra do Rotieri Martins, que já está no nosso estúdio, já está tudo pronto para ele iniciar, pontualmente às 13 horas e 30 minutos. Quem estiver assistindo esse vídeo que já foi gravado, é só acompanhar ali, vai ser a transmissão ao vivo com alta qualidade, áudio, vídeo e tudo mais, tá? Também temos que agradecer todos os nossos patrocinadores, tá? Peço a vocês que entrem no nosso site, nós temos lá uma sala de negociação, que vocês vão ver todos que estão aí à sua disposição, alguns até com algumas promoções especiais, tá? Até é importante relembrar isso, logo mais vocês vão estar conhecendo essas promoções. E parceiros de prestação de serviços, produtos, equipamentos, tudo para vocês. Muito obrigado, pessoal. Então agora eu tomo a liberdade, meu pai, e já chamo a palestra seguinte. Até logo mais.